Você provavelmente já teve dor de cabeça forte na vida, mas existe um tipo específico que pode ser sinal de emergência médica grave. Se você sentir uma dor que explode como um raio dentro do crânio, atingindo o pico em menos de 60 segundos, isso não é normal. Fique comigo, porque o que vou revelar hoje pode literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama muito. A dor de cabeça que a maioria das pessoas conhece é aquela dor latejante, que vai aumentando aos poucos durante horas ou dias. Mas existe um tipo chamado cefaleia entrovoada, que atinge a intensidade máxima em menos de 1 minuto, como uma explosão cerebral. Estudos internacionais mostram que entre 11% e 25% das pessoas que chegam ao pronto-socorro com essa dor têm sangramento. Especialmente depois dos 50 anos, a chance de uma dor de cabeça ter causa grave aumenta até 10 vezes em relação a adultos jovens. Por que algumas pessoas da nossa geração ignoram sinais que médicos chamam de bandeiras vermelhas e acabam correndo risco de vida desnecessário? O que diferencia uma dor de cabeça comum, que passa com repouso, de uma dor que exige atendimento médico imediato e urgente hoje? Neste vídeo, vou revelar os 7 sinais de alerta neurológico que você precisa conhecer para proteger a sua saúde cerebral agora mesmo. Deixe nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo este vídeo. Quero saber onde estão nossos amigos espectadores hoje. Para entender por que certas dores de cabeça são tão perigosas, imagine o cérebro como uma casa cheia de canos delicados, chamados artérias. Quando um desses canos se rompe ou entope, o sangue vaza ou para de chegar, causando danos que podem ser permanentes e irreversíveis. A dor de cabeça intensa e súbita é o alarme de incêndio do corpo, avisando que algo muito sério está acontecendo ali dentro. Muitas pessoas acham que toda dor forte é enxaqueca, mas isso é um erro perigoso, especialmente depois dos 55 anos. Pesquisas mostram que doenças como inflamação de artérias cerebrais ocorrem quase só em pessoas acima de 50 anos de idade. A idade média de diagnóstico dessas condições fica em torno de 75 anos, justamente a faixa que mais precisa de atenção. E agora, vamos conhecer os 7 sinais de alerta neurológico que toda pessoa acima de 50 anos precisa reconhecer imediatamente. Preste muita atenção, porque cada sinal pode ser a diferença entre um tratamento bem-sucedido e consequências graves para a saúde. Sinal número 1. Dor de cabeça que muda de padrão ou aparece pela primeira vez depois dos 50 anos de idade na vida. Se você nunca teve dores de cabeça fortes e de repente elas começam nessa fase da vida, isso merece investigação médica séria. As dores de cabeça comuns, como enxaqueca e dor tensional, costumam começar bem mais cedo, geralmente na juventude ou na meia-idade. Quando uma dor nova surge depois dos 50, a chance de ser algo secundário, ou seja, causado por outra doença, aumenta muito. Estudos neurológicos internacionais incluem a idade acima de 50 como um dos principais fatores de risco em avaliações de dor de cabeça. Isso acontece porque, com o passar dos anos, aumenta o risco de problemas vasculares, tumores e inflamações que causam dor no crânio. Se a sua dor de cabeça mudou de intensidade, frequência ou localização depois dos 50, anote essas mudanças com cuidado e detalhe. Registre quando a dor começa, quanto tempo dura, onde dói, o que piora ou melhora, e leve essas informações ao seu médico. Muitas pessoas acham que dor de cabeça é normal com a idade, mas isso não é verdade, e ignorar pode custar caro demais. Uma dor nova nessa fase pode ser o primeiro sinal de arterite, tumor, hidrocefalia ou outras condições tratáveis se descobertas cedo. O importante é não normalizar o sintoma, achando que é apenas estresse, cansaço ou parte natural do envelhecimento do corpo humano. Procure um neurologista ou clínico geral de confiança para fazer uma avaliação completa, incluindo exames de imagem, se necessário for. Lembre-se, sinal número 1. Dor de cabeça nova ou com padrão diferente depois dos 50 anos sempre merece atenção médica cuidadosa. Nunca subestime esse sintoma, porque a detecção precoce de problemas graves pode salvar a sua vida e evitar sequelas permanentes no cérebro. Sinal número 2. Dor de cabeça acompanhada de febre, perda de peso inexplicável ou suores noturnos que molham o travesseiro e as roupas. Quando a dor de cabeça vem junto com febre, pode ser sinal de infecção no cérebro ou nas membranas que o protegem. Condições como meningite e encefalite são infecções graves que exigem tratamento imediato com antibióticos ou antivirais,
para evitar sequelas graves e permanentes. Se você está perdendo peso sem fazer dieta, sem mudar a alimentação e tem dor de cabeça persistente, isso é um alerta vermelho. Perda de peso involuntária pode indicar processos inflamatórios sistêmicos, infecções crônicas ou até tumores que precisam ser investigados com urgência médica. Os suores noturnos, aqueles que fazem você acordar encharcado de suor, também são um sinal de que algo no corpo não está funcionando. Esses 3 sintomas juntos formam o que os médicos chamam de sinais constitucionais, indicando doença sistêmica que afeta o corpo todo. Pesquisas médicas mostram que essa combinação de sintomas aumenta significativamente a chance de uma causa grave por trás da dor de cabeça. Em pessoas acima de 50 anos, essa combinação pode indicar arterite de células gigantes, uma inflamação das artérias que precisa de tratamento. Também pode ser sinal de infecções oportunistas, especialmente em quem tem diabetes, usa corticoides ou tem o sistema imunológico mais fraco. O que você deve fazer? Medir a temperatura regularmente, anotar episódios de febre, pesar-se semanalmente e observar os suores noturnos com atenção. Se esses sintomas aparecerem junto com dor de cabeça, não espere melhorar sozinho. Procure atendimento médico no mesmo dia se possível. Lembre-se, sinal número 2. Dor de cabeça com febre, perda de peso ou suores noturnos nunca deve ser ignorada ou tratada sozinha. Esses sinais podem indicar desde infecções tratáveis até doenças inflamatórias graves, mas todas precisam de diagnóstico e tratamento médico especializado rápido. Sinal número 3. Dor localizada na região da têmpora, com sensibilidade no couro cabeludo, dor ao mastigar ou alterações na visão. Esse conjunto de sintomas é característico de uma condição chamada arterite de células gigantes, que ocorre quase só em pessoas acima de 50. Nessa doença, as artérias da cabeça ficam inflamadas, causando dor intensa nas têmporas que pode piorar ao pentear o cabelo ou dormir. Muitas pessoas com essa condição sentem dor ao mastigar alimentos mais duros, porque a artéria que alimenta o músculo da mastigação fica inflamada. Esse sintoma específico, chamado claudicação de mandíbula, é um sinal muito característico e importante para o diagnóstico correto da arterite temporal. O mais preocupante é que a arterite de células gigantes pode afetar a artéria que leva sangue para o nervo óptico do olho. Se isso acontecer, a pessoa pode perder a visão de forma permanente e irreversível, às vezes em questão de dias ou até horas. Estudos mostram que entre 15% e 20% das pessoas com arterite não tratada desenvolvem perda visual permanente em um ou ambos olhos. A boa notícia é que, quando diagnosticada cedo, essa condição responde muito bem ao tratamento com corticoides, evitando a cegueira completamente. Por isso, qualquer dor de cabeça persistente na têmpora, especialmente se vier com sensibilidade no couro cabeludo, exige avaliação médica urgente. O médico pode pedir um exame de sangue simples, chamado velocidade de hemossedimentação, que ajuda a identificar inflamação no corpo rapidamente. Se você tem mais de 50 anos e sente dor nas têmporas, dor ao mastigar ou qualquer mudança na visão, procure ajuda hoje. Lembre-se, sinal número 3. Dor na têmpora com sensibilidade no couro cabeludo ou ao mastigar pode ser arterite de células gigantes. Essa é uma emergência médica que pode causar cegueira permanente, mas é perfeitamente tratável se diagnosticada a tempo com medicação adequada. Sinal número 4. Dor de cabeça que piora com esforço físico, tosse, espirro, atividade sexual ou ao fazer força para evacuar. Quando a dor aumenta com qualquer tipo de esforço que aumenta a pressão dentro da barriga, isso pode indicar problema de pressão cerebral. Essas ações aumentam a pressão dentro do crânio temporariamente, e se já existe algo errado lá dentro, a dor pode piorar muito rapidamente. Condições como tumores cerebrais, acúmulo de líquido no cérebro ou malformações vasculares podem causar esse tipo específico de dor com esforço. A literatura médica chama isso de dor que piora com manobra de Valsalva, que é o nome técnico para fazer força que aumenta a pressão. Em pessoas mais velhas, esse sintoma merece atenção especial porque a chance de ter uma massa ocupando espaço no cérebro aumenta com a idade. Muitas pessoas ignoram esse sinal, achando que é apenas porque estão fora de forma ou porque se esforçaram demais na atividade física. Mas uma dor de cabeça comum não deve piorar significativamente só porque você tossiu, espirrou ou fez um esforço físico moderado normal. Se você perceber esse padrão, anote quando acontece, o que você estava fazendo e quanto tempo a dor leva para passar depois.
Evite fazer esforços intensos até ser avaliado por um médico, porque em alguns casos isso pode piorar o problema ou causar complicações. O médico provavelmente vai pedir uma ressonância magnética ou tomografia do cérebro para verificar se há algo aumentando a pressão dentro do crânio. Quanto mais cedo for diagnosticado o problema, maiores as chances de tratamento bem-sucedido com cirurgia, medicação ou outras intervenções médicas apropriadas. Lembre-se, sinal número 4. Dor de cabeça, que piora com tosse, espirro ou esforço, pode indicar aumento de pressão dentro do cérebro. Esse é um sintoma que nunca deve ser ignorado, especialmente se vier acompanhado de náuseas, vômitos ou alterações na visão ao fazer esforço. Sinal número 5. Dor de cabeça, acompanhada de sintomas neurológicos, como fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar ou confusão mental. Quando a dor vem junto com fraqueza ou dormência só de um lado, isso pode ser sinal de derrame cerebral em andamento neste momento. O derrame, também chamado de acidente vascular cerebral, acontece quando uma artéria do cérebro entope ou se rompe, matando células cerebrais rapidamente. Cada minuto sem tratamento significa milhões de células cerebrais morrendo. Por isso, a rapidez no atendimento é absolutamente essencial para evitar sequelas. Outros sinais neurológicos importantes incluem visão dupla, dificuldade para engolir, perda de equilíbrio ou coordenação, e mudanças na consciência ou comportamento. Se você ou alguém próximo apresentar esses sintomas junto com dor de cabeça, chame uma ambulância imediatamente. Não espere para ver se melhora. Estudos mostram que o tratamento do derrame nas primeiras 4 horas e meia pode reverter o dano e salvar a função cerebral completamente. Para pessoas acima de 55 anos, o risco de derrame aumenta significativamente, especialmente se houver pressão alta, diabetes ou colesterol elevado. Um teste simples que qualquer pessoa pode fazer é o teste do sorriso. Peça para a pessoa sorrir e veja se um lado do rosto cai. Peça para levantar os 2 braços e veja se um deles cai involuntariamente. E peça para repetir uma frase simples para verificar a fala. Se qualquer um desses testes der errado, junto com dor de cabeça, é emergência médica e cada segundo conta para salvar o cérebro da pessoa. Não tente dirigir até o hospital sozinho se estiver tendo esses sintomas. Chame ajuda, porque a situação pode piorar rapidamente no caminho. Lembre-se, sinal número 5. Dor de cabeça com fraqueza de um lado, dificuldade para falar ou confusão pode ser derrame cerebral acontecendo agora. Essa é a emergência médica mais urgente de todas, onde cada minuto sem tratamento aumenta o risco de sequelas permanentes ou até morte. Sinal número 6. Dor de cabeça intensa, acompanhada de rigidez no pescoço, vômitos em jato e sensibilidade exagerada à luz ou ao som. Esse conjunto de sintomas pode indicar irritação das membranas que envolvem o cérebro, causada por infecção ou sangramento nessa região delicada e protegida. A rigidez de nuca é quando você não consegue encostar o queixo no peito sem sentir dor ou resistência forte no pescoço todo. Meningite é a infecção dessas membranas e pode ser causada por bactérias, vírus ou fungos, sendo a bacteriana a mais grave e perigosa. Sem tratamento rápido com antibióticos fortes, a meningite bacteriana pode causar danos cerebrais permanentes, surdez ou até levar à morte em horas. Os vômitos em jato são aqueles que acontecem com força, sem náusea antes, e estão relacionados ao aumento de pressão dentro do crânio. A sensibilidade à luz, chamada fotofobia, e ao som, chamada fonofobia, são sinais de irritação meníngea, que não devem ser confundidos com enxaqueca. Embora a enxaqueca também cause sensibilidade à luz, ela não vem acompanhada de rigidez de nuca ou febre alta como na meningite bacteriana. Em pessoas mais velhas, a meningite pode ter apresentação atípica, com menos febre e mais confusão mental, dificultando o diagnóstico correto e rápido. Se você tiver dor de cabeça forte, com rigidez no pescoço e febre, procure emergência imediatamente para fazer punção lombar e exame do líquor. O líquor é o líquido que banha o cérebro e a medula, e sua análise revela rapidamente se há infecção ou sangramento presente. Enquanto isso, evite dar qualquer medicação para dor ou febre sem orientação médica, porque pode mascarar sintomas importantes para o diagnóstico correto. Lembre-se, sinal número 6. Dor de cabeça com rigidez de nuca, vômitos em jato e sensibilidade à luz pode ser meningite ou sangramento.
Essas são emergências médicas que exigem tratamento hospitalar imediato com antibióticos ou outras intervenções para salvar a vida e evitar sequelas graves. Sinal número 7, o mais grave de todos. A cefaleia entrovoada, uma dor explosiva que atinge o pico máximo em menos de 60 segundos. Imagine um raio atingindo sua cabeça por dentro, uma explosão súbita de dor insuportável que muitas pessoas descrevem como a pior dor da vida. Essa dor aparece do nada, sem aviso, e em segundos você está no chão, incapaz de fazer qualquer coisa além de sentir a dor insuportável. A cefaleia entrovoada é o sinal isolado mais preocupante de todos, porque pode indicar sangramento dentro do cérebro por ruptura de aneurisma. Aneurisma cerebral é uma dilatação fraca na parede de uma artéria do cérebro, como um balão cheio demais que pode estourar a qualquer momento. Quando o aneurisma se rompe, o sangue vaza para o espaço ao redor do cérebro, causando a hemorragia subaracnoidea, extremamente grave e fatal. Estudos mostram que entre 11% e 25% das pessoas com cefaleia entrovoada têm hemorragia subaracnoidea em andamento naquele momento. Sem tratamento cirúrgico de emergência para estancar o sangramento, a taxa de mortalidade dessa condição é altíssima, chegando a 50%. Mesmo entre os que sobrevivem, muitos ficam com sequelas neurológicas permanentes como paralisia, dificuldade de fala ou perda de memória grave. O mais perigoso é que algumas pessoas têm uma cefaleia sentinela, que é um pequeno vazamento de sangue antes da ruptura completa do aneurisma. Essa dor pode ceder sozinha em minutos ou horas, fazendo a pessoa achar que não era nada grave e perder a chance de tratamento preventivo. Se você sentir uma dor de cabeça súbita e explosiva, mesmo que passe rápido, vá imediatamente ao hospital para fazer tomografia cerebral de emergência. Não dirija, não espere, não tome remédio para ver se passa, porque cada minuto pode ser a diferença entre a vida e a morte neste caso. Lembre-se, sinal número 7, cefaleia entrovoada, a dor explosiva que atinge o pico em segundos, é a emergência neurológica mais grave de todas. Agora que você conhece os 7 sinais de alerta, vou ensinar como aplicar esse conhecimento na prática para proteger sua saúde cerebral diariamente. Primeiro, comece a manter um diário de dores de cabeça, anotando data, hora de início, duração, intensidade de 0 a 10, localização exata. Anote também o que você estava fazendo quando começou, o que melhora ou piora a dor e quais medicamentos você tomou para aliviar. Segundo, meça sua pressão arterial regularmente, pelo menos uma vez por semana, porque pressão alta descontrolada é fator de risco para derrame cerebral. É importante saber que nem toda dor de cabeça forte é emergência, e procurar ajuda em excesso pode gerar ansiedade desnecessária e prejudicial. Pessoas com enxaqueca crônica ou que usam analgésicos todos os dias podem desenvolver dor de cabeça por uso excessivo de medicação comum após 50. Muito obrigado por assistir até aqui e por se importar com sua saúde cerebral. Isso mostra que você valoriza sua vida e bem-estar. Se este vídeo foi útil, deixe seu like, comente qual sinal mais te surpreendeu e compartilhe com amigos e familiares que precisam conhecer essas informações. Se este vídeo foi útil, deixe seu like, comente qual sinal mais te surpreendeu e compartilhe com amigos e familiares que precisam conhecer essas informações.